Bom dia, tudo bem? Bom dia, Como que é seu nome completo? José Sene. Senhor José, a gente vai tomar o depoimento do senhor para comprovação do seu período rural no processo de aposentadoria. Então eu tenho que advertir o senhor que o senhor precisa falar a verdade e está sob pena de ser enquadrado no crime de falso testemunho. Aí o Ministério Público pode investigar o senhor, né, e abrir um processo contra o senhor, tá bom? Tá bom, O senhor morou no sítio? morei. O senhor trabalhava desde criança? Desde os 7 anos, né? 7 para 8 anos que a gente começou na escola. Então a gente já começou a trabalhar no sítio. Entendi. Como que o senhor conciliava a escola com o trabalho? É que a gente estudava à tarde, né? E na parte da manhã a gente trabalhava daí. Entendi. Como que era a rotina do senhor, assim, no dia a dia? A rotina do dia a dia, a gente levantava cedo, né? Daí a minha mãe pegava, tinha as vacas leiteiras, né? Então ela separava os leites que usava em casa, né? Que era para o consumo. E a parte que sobrava a gente vendia na cidade, né? Então a gente tinha um carro, os cavalos, pegava, apanhava, fazia uma mala, né? Que era cada saco na mala, assim, tinha várias divisão na mala que ia aqueles litros de leite. Uhum. Então ficava a mala de um lado e do outro com os litros de leite. E a gente daí ia entregar para vender na cidade para a gente ter um pouco também de consumo, porque a lavoura que a gente plantava era de 6 em 6 meses, né? Que a gente colhia a lavoura. E esse dinheiro do leite ajudava para o recurso da casa. Entendi. Aí vocês iam entregar com que... De como que vocês iam? Nós ia a cavalo. A cavalo. A gente tinha um cavalo que ia, né? Quando no começo eu ia junto, eu e o meu irmão em cima do cavalo, e a gente ia entregando leite nas casas, certo, que era mensal. Então, Entendi. aí esse dinheirinho do leite era para o uso da casa, e comprar as coisas, às vezes, para uso para ir para a escola, um calçado, né? Naquela época nem tinha muito, né? Você via, aquela época era bem precário para ir para a escola também, que a escola também não era perto. Era longe? Qual que era a Dava distância da uns escola? 6 quilômetros de casa. E vocês iam como? Nós ia a pé. A pé? Uhum. Que é lá na cidade, naquela época não existia. Hoje tem ônibus, naquela época não tinha, né? A gente tinha que ir a pé mesmo. E a propriedade era onde? A propriedade que nós tínhamos era em Pitanga, Pitanga. saída para Barra Bonita. É, E era grande? lá era 11 alqueires, De quem que era essa propriedade? era do meu pai. Seu pai. E o que era plantado lá? Lá em Pitanga nós plantava arroz, feijão, milho, né? Então era o que era plantado. Batata, plantava batata e mandioca, que era pro gado, né? E tinha mandioca pro gado e a mandioca pro uso da casa. Uhum. Né? Então a gente fazia isso aí, batata, tinha batata para tratar dos porcos também, que a gente tinha uns porquinhos para criar, então isso era E qual que eram as suas tarefas? a minha tarefa era cedo entregar o leite, aí chegava em casa, ia para a roça, né? Ajudar meus irmãos já estavam lá na roça, então eu ia, eu pegava um bule de água, levava, né, uma moringa com água, levava lá para eles e ficava lá também, trabalhando, pegava a enxada e ia trabalhar. Uhum. Que não tinha, a gente, naquela época, tinha que trabalhar para sobreviver, né? Então a gente, Quantos anos o senhor tinha quando começou a trabalhar? de 7 para 8 anos já, eu Uhum. trabalhava na roça. É, e o que era plantado além das batatas? Tinha o que mesmo? Era arroz, milho e feijão. Uhum. Entendi. E como que era o cultivo do milho? O milho é o seguinte, você plantava na época, hoje não, hoje é tudo plantado na colheitadeira, naquela época nós tinha máquina de mão, né, que era aquelas máquinas, plantava tudo, né, então Uhum. você tombava a terra com animal, né, com animal e aí depois ia com aquelas máquinas manual de mão, plantava o milho, né, aí depois para a colheita tinha que manter limpo para você colher, né, então era assim, às vezes plantava feijão já no meio do milho também, e colhia o feijão e amarrava nos pés de milho para o feijão secar, né? Então era complicado, porque vocês andavam no meio daquelas leiras de milho, né?
e colhendo feijão, arranhava o corpo, era bem E o complicado. senhor tinha que colher, quebrar o milho também? Quebrava o milho também, nós quebrava. Eu, quando era muito pequeno, a gente ficava mais na parte mais de juntar as bandeiras, né? Uhum. Meus irmãos iam quebrando, então eles iam jogando tudo numa bandeira de milho, né? E aí a gente pegava e os milho ficavam muito esparramados, a gente juntava bastante na bandeira, né? E depois enchia os balaios, às vezes, para apanhar no cargueiro para levar embora. E a gente tinha o cavalo, Uhum. então fazia um cargueiro, era 2 cestos, um cesto de um lado, outro cesto do outro, cavalo. Uhum. Aí a gente enchia o cesto, deixava os meus irmãos, meu irmão mais velho pegava, o cesto pesado, era bastante milho num cesto, daquele, um balaião daquele, e colocava no cavalo para levar embora. O senhor não aguentava? Não, não, era muito fraquinho, né, para fazer essas coisas. O que a Uhum. gente podia fazer era isso aí. Eles deixavam o cavalo já perto das bandeiras, nós juntava nas bandeiras. Aí ele pegava e começava a quebrava o milho em roda, fazia aquelas bandeiras e a gente juntava. E Uhum. aí depois eles levavam embora, puxava o cavalo e levava embora. Aí levava até em casa, ia puxando o cavalo no cabresto. Aí chegava lá, jogava dentro do paiol, porque tinha um paiol lá que a gente levava, né? Então guardava o milho no paiol. Era isso, era o nosso serviço, né? Entendi. E o senhor mudou dessa propriedade com quantos anos, mais ou menos, o senhor lembra? Eu não tenho, mas é mais ou menos lá em 76 que o pai vendeu o sítio. Nós ficamos na Pitanga lá, que não tinha acabado os estudos, nós ficamos uns 3 meses ainda na cidade, na casa do meu avô, né, que a gente ficou lá. Uhum. Mas lá na casa do meu avô também, nós ia à tarde para a escola, de manhã nós ia com o meu avô para a roça também, para Carpi também, ele levava nós para Carpi também. Entendi. Não era porque a gente estava, nós tínhamos que trabalhar, né? Então a gente conseguiu, olha, a gente desde criança trabalhando na roça. E aí depois meu pai vendeu o sítio e comprou outro sítio lá no Rio Liso de João Cador. Aham. Quantos anos o senhor tinha, mais ou menos? Eu, em 76, eu devia de ter uns 11 anos. Uhum. 11 anos para mim. Eu não entendi, assim, por que o senhor ficou na casa do seu avô, nesse meio tempo? Para acabar os meus estudos, porque eu não podia, faltava 3 meses ainda para acabar os estudos. Entendi. Então eu tive que ficar na cidade, eu e meu irmão, o Flávio, nós ficamos na casa do meu avô, e as minhas irmãs também, que ficaram na casa dos outros lá para acabar os estudos. Aí o pai foram para o Rio Liso. O senhor estudou até que série? Aí eu estudei até a terceira série. Entendi. Aí depois disso o senhor parou de estudar e ficou só trabalhando? Aí a gente foi lá pro sítio do Rio Liso, lá não estudou mais não. Lá o pai só deixou mais só trabalhar na roça, por causa do recurso, né? Que também lá a escola lá era mais longe, né? Aí então a gente quando pegou essa idade a gente só ficava trabalhando na roça, né? Uhum. E o que mudou em relação ao que era cultivado e a propriedade lá? Não mudou muito. Lá também era arroz, feijão e milho. E plantava batata, mandioca. E a única coisa que mudou